Meus irmãos, graça e paz, mais um dia de leitura bíblica. Hoje vamos tratar dos objetos do tabernáculo. Eu vou ser o mais simples possível, porque se formos estudar todos os aspectos do tabernáculo, ficaremos por dias, mas é importante, é interessante. Eu vou dar apenas uma luz sobre esses objetos. Então, nossa leitura bíblica está pautada em Êxodo, capítulo 25, 26 e 27. Então, o início do capítulo 25 mostra da importância da união, da comunidade. O povo é chamado para a contribuição e assim pudesse se fazer a obra de Deus da melhor maneira possível. Então, o primeiro objeto que o texto vai nos relatar é justamente a Arca da Aliança. Era uma caixa feita de madeira, coberta por ouro, e em cima tinha uma tampa em que haviam dois querubins, chamada tampa do propiciatório. Na Arca da Aliança havia um vaso com maná, o bordão de Arão que havia florescido e também as tábuas da lei. Tinha como símbolo a presença de Deus no meio do povo. E a tampa do propiciatório era onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia ali o sacrifício, trazendo perdão para o pecado de todo o povo. Então temos aqui uma prefigura de Cristo como aquele que trouxe perdão de Deus, trouxe propiciação, ou seja, nos deixou propícios aos olhos do eterno Deus. O segundo objeto é a mesa dos pães da proposição. Então a mesa ela tem o símbolo de comunhão, né? E os pães que estavam ali, eles representam ou eles remetem a Cristo como o pão da vida que desceu do céu. E com ele, obviamente, temos comunhão uns com os outros. O terceiro objeto é o candelabro. Haviam 7 lâmpadas nesse candelabro, 3 de um lado, 3 do outro e uma no centro. Ela iluminava o local santo para que os sacerdotes pudessem transitar ali, pudessem executar o seu serviço, e elas refletem a Cristo. Em João 8:12, Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. Então, para que o povo, até mesmo o povo de Israel, não andasse em trevas, a luz de Deus era extremamente necessária. Partindo então para o capítulo 26, vai tratar acerca das cortinas, né, do tabernáculo. E elas estão também bastante representativas acerca de Cristo, pois elas eram de linho fino, que remete justamente à justiça de Deus. Além da justiça, elas remetem à perfeição de Cristo, assim como a sua natureza, representadas pelas cores. O azul e o carmesim, por exemplo, representam a sua origem, que é celestial, e também o seu ofício. Além das cortinas, haviam as tábuas, e elas têm também uma representatividade muito interessante. As tábuas eram de madeira e eram cobertas de ouro, representando a dupla natureza de Cristo, né? A madeira representando a sua humanidade e o ouro representando a sua divindade. E as tábuas elas eram postas sobre bases de prata, que representam a redenção feita de Cristo aos seus filhos. Então, vemos que todo o tabernáculo ele tem muita representatividade, sempre aponta para Cristo e também os seus feitos. Então o capítulo 26 do livro do Êxodo trata especificamente acerca do véu, versículo 31, melhor dizendo, e o véu ele faz essa separação entre o eterno e o pecador. Não havia possibilidade de um homem simplesmente entrar no lugar santíssimo por causa do véu. Então apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para oferecer ali a expiação por todo o povo. Porém, o véu ele aponta para Cristo. Em Hebreus
capítulo 10, versículos 19 e 20, vai dizer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ou seja, a sua carne representa o véu. Então, quando ela foi rasgada, quando Cristo foi ferido e morto, representa o véu se rasgando e o seu sangue nos dando a possibilidade de nos achegarmos ao Pai, de entrarmos nos santos dos santos. Por isso que no sacrifício de Cristo, o véu do templo se rasgou, pois o véu representa a sua carne e com o seu sacrifício temos comunhão com Deus. Capítulo 27, verso 1, vai falar sobre o altar do holocausto. Era o primeiro objeto que se via quando se entrava, ou quando se apontava na porta do tabernáculo. Então, isso nos mostra que, de fato, ninguém deve se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Mas o altar do holocausto, obviamente, representa a Cristo. O pecador, ele é punido por morte. Mas, no sistema sacrificial, a morte do pecador era substituído por um inocente. Então, o inocente, ele é Cristo. Então, quando nós olhamos para o altar, obviamente, nós olhamos para Cristo e o seu sacrifício pelos nossos pecados. Partindo agora para o pátio. Para chegar no pátio havia uma porta, e essa porta, obviamente, é Cristo. Então, quando nós entramos através de Cristo, em primeiro lugar, nós temos comunhão com o Pai. Nós temos a possibilidade de nos achegar até Deus e também temos comunhão uns com os outros. Então, estar no pátio é justamente participar das bênçãos espirituais que Cristo tem para nós. O último item que vamos falar, ele até remete ao candelabro, que é justamente o azeite para o candelabro. Então o azeite é uma representação do Espírito Santo, obviamente, da sua unção derramada sobre nós. E obviamente também remete à luz de Cristo, porque esse azeite é onde estava a combustão necessária para que o local fosse iluminado. Então são muitos objetos, obviamente, mas nós vemos aqui a importância e a necessidade de entendermos todos eles. Tá? Todo o tabernáculo, tudo remete a Cristo, ao seu poderio, à sua obra, à sua glória e também ao seu amor. Que o Senhor Deus te abençoe, boas leituras e fique com Deus.